Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-te mostrar mais um par de funções no seguimento do vídeo anterior que fiz, que falei sobre os novos cálculos visuais em Power BI, e hoje vou-te mostrar então mais um par de funções que nós vamos ter, ou que teremos, quando estivermos a utilizar os cálculos visuais, e as funções vão ser a função Collapse e Expand. Mas depois tens a versão All para ambas as situações e por isso vou-te mostrar, na verdade, 4 funções hoje, das quais 2 são as, obviamente, mais importantes. Por isso, vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que se usam estas novas funções. Muito bem, já estou então aqui no nosso ecrã. Como podes ver, é o mesmo exemplo do vídeo anterior, por isso, se precisares ver o link do vídeo anterior, está na descrição deste tutorial, e onde fiz uma introdução aos cálculos visuais. Agora vamos ver mais 2 funções. E a lógica é a mesma, por isso eu vou clicar aqui sobre o nosso visual, que é apenas uma matriz, e como podes ver a matriz, se quiseres fazer com o fecheiro de base também tens, mas tens o ano, o trimestre e o nome do mês, e temos aqui uma medida que é o total de vendas. Então, vou criar um novo cálculo, um novo item de cálculo, aliás, e vou começar pelos modelos, ou seja, se eu colocar aqui mais uma vez o modelo, eu vou ver a opção de percentagem do elemento principal, ok? E se colocares a percentagem do elemento principal, a função que aparece é a função Collapse. Eu vou só expandir aqui um bocadinho para poderes ver melhor. Então, a função Collapse precisa de um campo. E o que é que ela vai fazer? Vai subir o nível na hierarquia. Por exemplo, de acordo com o contexto visual onde estás, se estiveres no mês, vai subir o nível na hierarquia para mostrar o trimestre. Se estiveres no trimestre, vai subir o nível na hierarquia para mostrar o ano. E atenção, esta questão do nível podes escolher, como é óbvio, o nível que sobes na hierarquia, mas neste caso, se não colocares nada, por defeito ele sobe um nível. Então, ao contrário da função Collapse, vamos ter a função Expand, que vai descer na hierarquia. Mas tens de ter atenção que, e nós vamos ver essa questão, quando desces na hierarquia, o que acontece? Se eu estiver no trimestre, eu vejo todos os meses desse trimestre. O que significa que vais ter sempre um conjunto de valores, por isso vais ter que os agregar de alguma forma, ok? Mas já lá vamos. Então, na verdade, este modelo não é nada mais, nada menos do que uma conjugação, uma expressão que faz a divisão. Para quê? Para poderes ter a percentagem. Então vamos lá imaginar aqui a lógica. Imagina que eu tenho o total de vendas, ok? E o mesmo campo que vai ser feito no Collapse vai ser o total de vendas, ok? E basicamente o eixo, vou colocar aqui rows, ok? Então, se eu fizer ok, eu tenho aqui a percentagem, não está formatada, vimos isso também no último tutorial, que estes cálculos ainda não são formatados. Temos que usar a função format, por exemplo, se queremos formatar, mas eu neste caso não vou colocar sequer a função format. Então, se eu voltar ao relatório, basicamente eu consigo perceber que tens aqui a percentagem sobre o elemento principal. Mais uma vez, é como se fosse aquela opção que tens na pivot table, na tabela dinâmica, mostrar valores como. Mas na verdade, para percebermos bem a função, eu vou pegar aqui no cálculo e vou editar o cálculo, e eu não vou utilizar aqui a percentagem, ou seja, vou só mostrar aqui o elemento principal para podermos ver. Significa que eu vou tirar aqui toda a parte do divide, que não interessa, e vou colocar aqui só a função Collapse, ok? Então, se eu fizer esta opção e confirmar, para poderes ver a opção da função Collapse, agora sim é que dá para perceberes o que é que está a acontecer. Por exemplo, se eu estiver no trimestre, eu vejo um nível superior, ok? Vendas. Se eu estiver basicamente aqui no mês de janeiro, eu vejo um nível superior que é o trimestre, ou seja, estou a seguir o nível acima, ok? Então, mas, como é óbvio, se fizermos, ou se eu voltar a editar o cálculo, imagina que agora eu vou subir 2 níveis, ok? Vou fazer ok para confirmar. O que é que eu estou a ver ao nível do trimestre? Eu estou a ver 2 níveis acima, significa que já não estou a ver o nível do ano, já estou a ver o nível global, as vendas globais, ok? E a mesma lógica, se eu estou no mês, se eu passo o nível seguinte, ou seja, o trimestre, eu estou a ver 2 níveis acima, que é basicamente o ano, ok? Então, esta é a lógica de utilizar a função Collapse. Mas, mais uma nota que é importante perceber sobre a função Collapse, que é o seguinte. Nós podemos utilizar o princípio desta forma, que é, podemos utilizar a função Calculate, ok? E na função Calculate vamos utilizar a nossa expressão total de vendas, ok? O que significa que a função Collapse pode ser usada só como modificador, deixa-me só tirar aqui o ABS, pode ser usada só como modificador
do calculate, ou seja, neste princípio assim, ok? Imagina que eu quero passar para o nível seguinte, normal. Então o que é que estamos a fazer aqui? A função tanto permite só navegar na hierarquia, se utilizares com outro tipo de cálculo que pode ser necessário, mas pode dar-te um valor escalar, que é o valor único, em que ela faz logo a expressão, calcula logo a expressão e calcula logo o valor. Então, neste caso, se eu fizer OK, eu consigo ver, mais uma vez, como se estivesse a subir só um nível na hierarquia, mas funciona da mesma forma. Contudo, como deves calcular, é mais fácil olharmos para a expressão e fazermos tudo dentro da função collapse, ok? Outra coisa que eu acho que é importante saber sobre a função, e mais uma vez estes vídeos são apenas para descrever mais ou menos a lógica da função. Então, imagina que tens a função collapse e queres outra vez utilizar o total de vendas, ok? Mas agora, neste caso em particular, imagina que eu quero dar aqui uma coluna em particular, ou seja, em vez de dizer qual é o nível que sobes, vou dar uma coluna em particular, ok? Então, por exemplo, esta lógica assim, a função é pequenina, por isso posso pôr tudo na mesma linha, e se eu fizer esta lógica aqui, tu estás a ver o nível da hierarquia que não contém a coluna que estás a colocar. Ou seja, ele vai-te mostrar o nível mais próximo, digamos assim, que não contém o ano. Significa que vamos excluir o ano e, teoricamente, estamos a ver o nível acima, que é as vendas globais, ok? Então, por exemplo, não sei se esta parte vai confundir um bocadinho ou não, espero que não, mas se eu colocar aqui o trimestre, significa que eu excluo o trimestre e só vejo ao nível do ano, ok? Porquê? Porque é o nível mais próximo que tu tens, excluindo a opção que nós temos. Significa que a coluna que tu selecionas é uma coluna que estás a excluir, neste caso, ok? Não te esqueças que no artigo eu detalho aqui um bocadinho melhor esta lógica para poderes ver os vários exemplos, está bem? Por isso podes sempre ler o artigo juntamente com o vídeo quando estiveres a assistir ao vídeo. Então, agora eu vou-te mostrar a função collapse all, e a função collapse all, basicamente, o que ela faz é a lógica normal, mas vai passar ao nível da hierarquia total, ou seja, o nível da hierarquia mais elevado, ok? Então, neste caso, usando a função collapse all, eu vou só colocar então rows, para perceber qual é que é o nível em que estou a trabalhar, como é óbvio, ou seja, se tivesses colunas, neste caso podias utilizar as colunas, mas como esta matriz é só baseada em linhas, basicamente, então o que é que nós temos com o collapse all? Temos efetivamente sempre o mesmo valor, ou seja, aqui já não é o elemento principal, se calhar faz sentido mudar aqui agora o elemento global, podemos pensar assim, e então tens o collapse all. O que é que significa isto? Permite ter então a percentagem sobre o valor global, ok? Por isso podes ter sempre a percentagem sobre o item principal ou podes ter a percentagem sobre o valor global, que como deves calcular, estes cálculos são bastante úteis, porque nós utilizamos sempre estas lógicas, mas qual é a lógica aqui? Não tens de ter o calculate com a função all ou all select, ou seja, simplifica obviamente esses cálculos e mais uma vez são cálculos destinados para o visual em particular e não para o modelo em si, está bem? Por isso tens de ter sempre a perspectiva agora que existe o contexto de filtro, existe o contexto de linha, ou seja, o row context e o filter context, mas agora também tens o visual context, que é o contexto visual, o contexto do teu visual, ok? Bom, então agora vamos lá ver a outra lógica e vamos criar aqui um novo item de cálculo, ok? Então já percebeste a lógica do collapse e collapse all, vamos então agora ver a função expand, para podermos então expandir, entre aspas, os nossos valores. Pensa que se o collapse sobe um nível, o expand desce o nível na hierarquia. Quando desce o nível, foi aquilo que eu te falei no início do vídeo, que é, tens de pensar que quando desce na hierarquia vais buscar todos os valores dessa hierarquia. Significa que se estiveres no trimestre, vais ver todos os meses baseados nesse trimestre. Por isso, o valor dá-te sempre, teoricamente, uma tabela. Vais ter que agregar essa tabela, ok? Então vamos lá ver aqui a lógica da função expand. Se eu utilizar aqui, vamos dizer o quê? Vamos baixar nível inferior, não faz sentido, mas pronto, inferior. É só para teres uma ideia do que é que estamos a fazer, ok? Então tens a função expand, ok? E já vamos ver a função expand all. Então imagina que eu quero expandir o total de vendas, ok? Mas eu quero expandir o total de vendas ao longo das
linhas, rows, ok? Se fizermos só isto, a função vai dar um erro, ou a expressão vai dar um erro, ok? Estás a ver? Não é possível apresentar a matriz visual. Porquê? Porque basicamente se eu estou a expandir o total de vendas para as linhas, significa que quando eu estiver no trimestre vou ver os meses todos. E se estiveres no mês, vais ver os dias todos desse mês. Então vamos ter que, de certa forma, agregar aqui a lógica. Eu no artigo tenho, por exemplo, a média, mas faz conta que podes utilizar a função máximo, por exemplo, para ver qual é que é o valor maior, ou seja, a função max, deixa-me lá colocar aqui o parênteses. Neste sentido, apesar da expressão ser um bocadinho pequena, mas se calhar já faz sentido começarmos a olhar para isto com isto de vez em quando aparece porque estas funções estão em preview e tem estado a acontecer, mas não te preocupes que o cálculo vai funcionar à mesma. Então deixa-me só colocar aqui o expand e vamos pôr assim, desta forma, ok? Então, como viste, quando fazemos o total de vendas, ao ir buscar o nível inferior, não dá porque temos que agregar, ok? Então a lógica é esta, vamos então fazer o máximo, podes colocar a média, a soma, o que quiseres, mas o máximo acho que dá para perceber um bocadinho melhor a lógica. Então, se eu confirmar então a minha medida agora, e no relatório, o que é que nós estamos a ver aqui? Ao nível do trimestre, nós temos aqui o valor maior do nível inferior. Ou seja, o que é que estamos a ver? Dentro destes valores aqui, o maior valor é 924, ou seja, é o primeiro trimestre que representa a maior venda quando expandes, ok? Aqui, por exemplo, 1.020.000 ou 1.020.763 e por aí fora. Mas podes ter a média. Se eu colocar, por exemplo, a média, o que é que estás a fazer? Estás a fazer a média do trimestre, ou seja, a média dos valores que se seguem, ok? Então, esta é a lógica para utilizares a função expand. Mais uma vez, o princípio é mais ou menos o mesmo que tens na função collapse, ou seja, a função expand, quando crias a função expand, às vezes aparece, pois, este problema agora tem estado a acontecer, mas lá está, peço desculpa por aparecer o problema, mas lá está. Está a aparecer muitas vezes hoje. Então, na verdade, eu queria-te mostrar o IntelliSense, ok? Para conseguir ver a função IntelliSense, ou as opções do IntelliSense quando faz a função expand, mas não me está a aparecer. Como digo, estas funções já estão em preview e tem estado a aparecer o problema com alguma frequência, mas pronto, basicamente em termos de elementos que tu tens, ou os elementos que tens, é sempre a expressão, ou seja, a expressão que estás a calcular. Depois tens o eixo, que nós conseguimos ver a lógica do eixo, que é as linhas, por exemplo, mas em vez do eixo podes especificar outra vez a coluna, ou seja, total de vendas, e vamos colocar, por exemplo, aqui agora o trimestre, por exemplo, ok? Trimestre. E neste caso em particular, aquilo que tu vês, falta-me só colocar a agregação, como é óbvio, deixa-me só colocar aqui a função max outra vez, ok? Vamos agregar. Às vezes esqueço-me de agregar, na verdade, ok? E então, quando tu vês agora uma coluna em particular, tal e qual como eu fiz com o collapse, aquilo que tu vês é o nível específico, ou seja, ao contrário da função collapse, em que tu excluis aquela coluna, aqui estás a colocar essa coluna em particular, está bem? Por isso não te esqueças desse pormenor quando trabalhas a função, e neste caso estou a utilizar a coluna em vez do eixo. Depois, obviamente, também tens a questão de expandir os níveis, ou seja, nível 1, nível 2, ou seja, um nível, dois níveis, etc, ok? Então, para concluirmos aqui, vou só colocar a função expand all. E expand all, vamos simplesmente colocar aqui ao nível das linhas, ok? Porque o expand all já não tens o nível da hierarquia, só vais dizer o eixo em que vais expandir, e vamos então ver, por exemplo, o máximo e obter então o máximo do nível inferior. Significa que, se formos voltar ao relatório, ok? O que é que estás a ver em 2018? Estás a ver o nível inferior, ou seja, qual é o trimestre em que tu tens o maior volume de vendas. Se tiveres a nível do trimestre, quando expandes para o nível inferior, vais ver o maior mês de vendas desse trimestre, ok? Então o expand all vai até ao último nível da hierarquia de acordo com o contexto visual. O collapse all vai até ao nível máximo da hierarquia de acordo com o contexto visual, ok? Então,
Mais uma vez, com estas duas funções, que na verdade foram 4, como podes ver, podes criar cálculos visuais bem mais simples do que utilizar as tradicionais expressões em DAX. Mas, volto a dizer, como disse também no artigo e no vídeo anterior, as funções DAX a linguagem DAX continua a ser extremamente importante, como é óbvio, porque depois podes conjugar cálculos um bocadinho mais interessantes quando utilizas esta lógica destas funções juntamente com esses cálculos visuais, ok? Então, eu vou fazer depois mais alguns vídeos a continuar a falar sobre este tema dos cálculos visuais, que é um tema que, como podes ver, ainda está em desenvolvimento, mas vais tendo uma ideia daquilo que é a lógica do contexto visual e vais tendo também uma ideia das novas funções que existem em Power BI. Por isso, vemos então em breve num próximo vídeo e não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para poderes ter então os vídeos em primeira mão, ok? Vemos em breve no próximo vídeo. Até lá!